Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós leremos um pouco sobre a história de Isaac. Então, Isaac traz um testemunho da sua vida, um ser humano como eu e você, um ser humano que tem emoções, que tem sentimentos, que tem afeto e que também tem necessidades. Então, vamos olhar para a história de Isaac e ver qual as práticas que ele tinha na sua vida para ter uma vida bem sucedida. Claro, a primeira coisa, ele tem o favor de Deus. Ele tem a presença de Deus com ele. Então, a primeira coisa que eu e você deve ter é estar debaixo dessa aliança, desse favor, dessa bondade, desse amor, dessa misericórdia. Devemos ter a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz em Gênesis, capítulo 26, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Então a primeira coisa aqui, você vai amar aquilo que o Espírito Santo traz para mim e para você, tá certo? A primeira coisa aqui que Isaac tem na sua vida é uma escuta ativa. Mas essa escuta ativa não é de qualquer voz. É uma escuta da voz de Deus. E ele não só ouve, como ele pratica, como ele obedece, como ele se deixa ser dirigido por esta presença. Eu e você temos a presença do Espírito Santo. É a presença do Deus Todo-Poderoso comigo e com você. É a presença do Deus Todo-Poderoso comigo e com você. Manifeste alegria, manifeste gratidão por esta presença. Talvez você não consiga se manifestar ainda com alegria, com gratidão, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, porque a sua mente ainda está saindo desse lugar de dor. A sua mente ainda está saindo do físico. A sua mente ainda está saindo das circunstâncias. Porque quando a dor, ela é mais visível, ela é mais ativa dentro de mim e de você, o que manifestamos não é gratidão. O que manifestamos não é alegria. Mas tem como ser alegre, Lilian, mesmo em meio ao sofrimento? Sim. Alegria do Senhor. E você viverá isso em nome de Jesus. A cada dia mais que você beber a água viva. Então, como é que você vai viver num ambiente de morte se a palavra diz que você bebe água viva? Se você bebe água viva, você vai ficar bem. Porque o que está dentro de você é a vida. Mas agora você pode estar na sua mente cheio de pensamentos suicidas, pensamentos negativos, pensamentos de medo, e você verá comigo, pensamentos de morte, pensamentos tristes. Então isso não alegra, não te anima, não te edifica, não te movimenta, mas na verdade te paralisa, te faz chorar, te faz sentar, te faz desistir de continuar caminhando, te faz desistir de tudo aquilo que Deus te entregou, te faz se afastar das pessoas que você ama, te faz se afastar dos projetos de Deus, do projeto vida, do projeto família, do projeto relacionamento, do projeto propósito, porque Deus tem um propósito com a tua vida. Então, qual prática que eu e você deve ter? Você tem a presença de Deus, mas não só ter a presença de Deus, o Espírito Santo, mas ter uma escuta ativa. Tá atento àquilo que o Espírito Santo de Deus fala e ser dirigido por essa voz, ok? Então, olha o que nós vamos ler agora.
que o Espírito Santo falou para mim. Eu vou ler e vou dizer o que o Espírito Santo falou. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Habite na terra que Deus vai te indicar e serei com você, a presença de Deus, e o abençoarei. O prosperarei nessa terra. Farei você crescer nessa terra. Seja a terra do deserto, seja na terra dos inimigos. Mas Deus está dizendo: eu, o Senhor, estou com você. Aleluias, glória a Deus. Você vai se alegrar. Você vai sair da dor. Você vai sair da murmuração. Você vai sair da gratidão. Porque você terá clareza nessa mente. O Espírito Santo te dará entendimento. O Espírito Santo fará você ver que aonde você está agora, você não tem tudo o que você gostaria de estar vivendo, mas você também não está mais na lama, não está mais na pobreza de mente, não está mais na pobreza de espírito, não está mais na miséria, não está mais debaixo da maldição. Por quê? Porque você fez a melhor escolha da sua vida. A primeira prática de obediência, o primeiro passo de obediência à palavra de Deus, à orientação de Deus, que é entregar totalmente a sua vida ao seu Filho Jesus Cristo. É entregar totalmente a sua vida ao seu Filho Jesus Cristo. Abandonou os maus caminhos, abandonou o pecado, abandonou essa vida de ser orientado por si mesmo, de ser orientado pela cultura, de ser orientado pelos seus familiares que não conhecem Deus, de ser orientado por outros deuses, outros caminhos, e está debaixo desta bênção. E você verá agora, ative a sua escuta e ouça o que o Senhor vai te dizer agora. Ouça o que o Espírito de Deus revela a mim e a você. Presta atenção. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei, presta atenção, o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu vou ler novamente, mas antes de ler, presta atenção, porque Abraão obedeceu. Se Abraão, ser humano, obedeceu a Deus, imagina a obediência de Jesus Cristo. O que ele conquistou na cruz para mim e para você. Imagine a obediência de Jesus Cristo. O que ele conquistou na cruz para mim e para você. Está debaixo dessa bênção. Que bênção? A bênção que a vida de Jesus traz por causa da obediência dele, por causa do sacrifício dele, por causa da entrega dele, por causa dele fazer a vontade do Pai, por causa dele obedecer a palavra do Pai, por causa dele se dar a vida em nosso resgate. Imagina que bênçãos eu e você recebe e a nossa descendência, que é sobre a bênção que vai nos acompanhar e não só nos acompanhar, mas as próximas gerações alcançarão, receberão dessas bênçãos, diz o Senhor. Você está ouvindo o que o Espírito Santo de Deus traz para mim e para você? A dor pode estar roubando a tua visão, como roubou a visão de Agar. A dor pode estar roubando a tua visão, como roubou a de Agar. A tristeza, ela tem esse poder, se você der a ela. Se você acreditar que não há mais jeito, não há mais solução, que agora você vai morrer, que não adianta mais viver, que não quer mais viver. Se você tem esses pensamentos, então é difícil você enxergar o poço.
É difícil você enxergar a luz. Mas hoje, em nome de Jesus, siga a orientação das palavras de Deus. Porque é a luz. Então, você pode ter dedicado muita atenção na sua vida a muitas coisas. Mas dê atenção às palavras de Deus e deixe que elas te dirijam. Deixe que o Espírito Santo de Deus, a sua presença, a presença de Deus, guie você agora na sua vida. E você viverá a bênção de Deus. Você viverá o multiplicar, o conquistar, o avançar de Deus. Você viverá a vida dentro de você e a morte, ela vai perder espaço no teu interior. Se você der atenção às palavras de Deus, se você tiver uma escuta ativa à voz de Deus. Por que ativa? Porque uma escuta ativa à voz de Deus ouve e obedece. Ouve e obedece. Ouve e movimenta. Mas uma escuta ativa da dor para você. Uma escuta ativa da cultura para você. Pode até te fazer por um momento andar. Mas fica igual o homem no tanque de Betesda. Chega uma hora que a escuta ativa de não ser orientado pelas palavras de Deus vai te parar em uma situação. Vai fazer você perder o movimento. Eva se movimentou até o fruto. E ela mastigou. E ela comeu. E ela engoliu. E depois veio a voz da consequência da sua escolha. Então não foi imediato, mas foi anunciado para ela o futuro da sua escolha. O que veria de comer, de praticar, de ter se movimentado debaixo da voz errada. E não é isso que o Senhor quer para você. Então eu já estive em muita dor, então eu conheço a voz da dor. E não é verdade o que a dor fala. Não é verdade o que a dor produz. Não é verdade o que as emoções produzem. Mas como você vai combater todos esses pensamentos, toda essa geração, tudo que esse espírito triste e abatido está gerando dentro de você, esse espírito de morte, esse espírito de suicídio, esse espírito de eu não quero mais viver. Estou enlaçada em morte, mas hoje o Senhor traz essa clareza para a sua mente. Faça a sua parte. Busque conhecer o que Deus tem para você, o plano que Deus tem para você. Porque se Deus quisesse o meu mal e o teu mal, por que entregar a vida do Filho na cruz? Era só nos eliminar. Mas somos obra das suas mãos. Somos o desejo do seu coração para que o seu filho Jesus Cristo esteja no meio de muitos irmãos. Então Deus quer restaurar ao teu estado original a imagem e a semelhança dele. Então é a esse estado que nós estamos indo, que a nossa alma está indo, sendo restaurados à origem, a imagem e a semelhança do nosso Criador. A imagem de Jesus Cristo, o nosso irmão. Aleluia. Aleluia. Jesus conquistou a sua saúde na cruz. Jesus conquistou a sua saúde na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E por causa da ferida que ele sofreu, que é minha e sua, eu e você pode ser curado. Creia nesta palavra. Fale sobre sua dor. Quem conhece mais você do que o próprio Criador? Quem conhece mais você do que o próprio Espírito Santo de Deus? Ele pode te explicar que dor é essa, que sentimento é esse. Agora acolha as verdades do Espírito de Deus, porque Ele vai te falar a verdade. Ele vai dizer, você está com inveja, você está com cobiça. Ele vai dizer, você está sendo ingrata, você não está sendo grata. Ele vai te falar a verdade para te tirar desse lugar. O Espírito Santo de Deus promove autoconhecimento para a gente. Faz a gente se conhecer. Deus não precisa te conhecer. Ele já te conhece. Mas você às vezes não se conhece. Mas se tiver uma escuta ativa do Espírito Santo de Deus, você passará a se conhecer. Deus te mostrará quem é você.
e vai te tirar do lugar que hoje te paralisa, que as emoções te paralisam, que os sentimentos te paralisam, que o afeto te paralisa. E vai te levar a um lugar onde a palavra te movimenta, a palavra de Deus, a escuta ativa de Deus. Porque a inveja rouba a tua saúde, corrói os teus ossos. Então Deus vai tirar a tua visão da vida do outro e Deus vai colocar a tua visão na tua vida. Vai fazer você olhar para você, vai fazer você olhar para sua família, vai fazer você prosperar com a sua família e seus familiares. Vai parar de olhar o que o outro não tem, o que o outro tem e o que você não tem. Deus vai te tirar desse lugar. O outro tem, eu não tenho. O outro tem, eu não tenho. Deus vai fazer você olhar para você, vai falar do propósito que Ele tem com a tua vida e vai fazer você prosperar dentro da vida que Ele tem para você. Na cobiça, a gente quer o que o outro tem. A gente quer roubar o que o outro tem. A gente quer a casa que o outro tem, a gente quer a mulher que o outro tem, a gente quer o marido que o outro tem, a gente quer as finanças que o outro tem, a gente quer o que o outro tem. E se eu te disser que Deus tem algo para você, assim como Deus deu filhos a Leia, deu filhos a Lia, porque algumas palavras chamam Leia e outra Lia. Assim como Deus deu filho a ela, mas também deu a Raquel. Também fará com você. Assim como Deus viu a rejeição de Lia, também vê a tua rejeição. Assim como Deus viu a vergonha de Isabel e deu a Isabel na sua velhice filhos, Deus também vê a tua vergonha e Ele te tira da vergonha. O espírito da frustração. O espírito da frustração. Quem é frustrado é a carne. Mas o Espírito Santo de Deus quer levantar o teu espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te falar as palavras de Deus. É as palavras de Deus que vai te levantar. É as palavras de Deus que vai te dar um futuro. É as palavras de Deus que vai te dizer que você é homem. É as palavras de Deus que vai dizer que você é mulher. É as palavras de Deus que vai te dizer para onde Deus está te levando. Porque ele disse para Isaac: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E nessa terra, Isaac, tu vai habitar. E eu, Senhor, sou contigo nessa terra. E não sou contigo, Isaac, como eu vou te abençoar nessa terra. Como eu vou te fazer prosperar nessa terra. Como eu vou fazer te multiplicar nessa terra. E o melhor, essa bênção está sobre nós por causa da obediência de Cristo. Porque se o ser humano, como Abraão, obedeceu às palavras de Deus, e Deus está falando para o filho de Abraão, Isaac: olha, Isaac, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Imagina Jesus, o que fez por causa de mim e de você. O Filho do Altíssimo. Então creia na vida que Deus tenha para você. E pare de olhar para a vida de outra pessoa. Olhe para a sua vida. Foque na sua vida. No que Deus quer para você. Aonde que Deus quer te levar. O que Deus quer te tratar. Em nome de Jesus. Porque eu também estou nessa jornada. Eu já saí de muitos lugares que o Espírito Santo de Deus, vamos dar a glória para Ele, me fez transitar, mas há muito para aprender. A cada dia que nós nos colocamos nesse lugar de escuta ativa, a escuta ativa da voz de Deus, Deus nos faz prosperar como seres humanos, a restaurar-nos para esse estado original, a imagem do seu Filho Jesus. Então, a palavra de Deus fala no verso 6... Isaac, pois, ficou em Gerar. E quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: eu tô na laje hoje, porque meus filhos estão brincando, né? Embora que eles desceram agora. E aqui ventila muito. Deus mandou eu falar as palavras dele, aí eu tô dando... Porque as crianças, né? Tem que continuar brincando. E aí...
Eles brincando, me vendo gravando e assim vai. Se a viúva, né, encheu as vasilhas na frente dos filhos, foi essa orientação. Deus disse, grava na frente dos teus filhos mesmo, mas não para de fazer o que eu te mandei. E aí tô seguindo. Então veja, vamos prestar, porque a gente vai encerrar nessa palavra, porque tem algo que o Espírito Santo quer falar. Isaac, pois, ficou em Gerar. Aí veja, quando os homens daquele lugar, ai meu Deus, perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer. Então, por que ele tomou essa ação, essa prática? Medo, emoção. Presta atenção. É minha irmã. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher. Porque pensava. Então, o medo gera pensamentos. Veja, a tristeza gera pensamentos. E pronto, no medo... Deixa eu coisar aqui que tá caindo. Então, o medo, ele gera um pensamento. E esse pensamento do medo, esse pensamento aqui ainda não é real. É algo que apenas está na mente, é algo que você gerou, mas você não tem certeza se isso realmente pode acontecer. Pode ser uma possibilidade, entendeu? Mas ainda não é real, não é algo físico, não é algo verdadeiro. Porque, veja, se Deus diz para ele, eu estou com você, algum mal iria acontecer a Isaac? Mas mesmo nós tendo essa palavra de que Deus está conosco, muitas vezes nós esquecemos. Nós não trazemos para nossa consciência que Deus está conosco e por Ele estar conosco, o mal não vai chegar na minha casa, na minha vida, se Ele não permitir. Porque Ele está dizendo, a minha presença está com você. Mas nós muitas vezes esquecemos que Deus está conosco nas situações. E aí começamos a gerar nas situações coisas horríveis. Que adoecem, que traz alteração para a mente humana. Você entende? Que nos prejudica espiritualmente. Porque se você acreditar em um pensamento errado, você para o movimento da vida. Então você para o propósito, você para... o ministério, você para de falar as palavras de Deus, você se esconde, dependendo do que você gera, do que o seu espírito está gerando. Aí por isso que a escuta ativa da voz de Deus, o teu espírito escutando a voz de Deus, o teu espírito escutando a voz de Deus, não o teu espírito escutando a emoção, não o teu espírito escutando os sentimentos, não o teu espírito escutando o afeto, não o teu espírito escutando a carne, tá? Então veja, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita, Então, sobre esta palavra, o Espírito Santo fez uma didática comigo muito boa para eu trazer aqui para vocês. Então, pega aí o caderno, em nome de Jesus. Vamos aprender junto. Porque aqui não tem alguém melhor do que você. Tem alguém aqui que, pela misericórdia, está sendo ministrada pelo Espírito. E assim como Maria, eu estou crendo e estou liberando. E ao mesmo tempo que eu falo para você, eu também estou sendo ensinada. Eu também estou sendo ativada internamente pelas palavras de Deus. Estou trazendo para minha memória aquilo que Deus fala, o que eu tenho que praticar, o que eu não tenho que esquecer. Porque a palavra de Deus diz, medita na minha palavra dia e noite. Você pode estar meditando agora em quem foi embora. Você pode estar meditando agora em pensamentos mentirosos que você deve combater com as palavras de Deus e destruí-los em nome de Jesus. E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo, ele traga entendimento, clareza e discernimento para a tua mente sobre os pensamentos mentirosos, sobre aquilo que é maligno, sobre aquilo que deve ser destruído e para que a vida habite e transborde dentro de você, para que você seja uma fonte saudável, uma fonte que jorra vida, que jorra para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então você vai jorrar as palavras de Deus, você vai jorrar as palavras de Jesus Cristo. Porque se Ele habita dentro de você, você vai ser fonte.
fonte de vida e não uma fonte amarga, nos diz o Senhor. Então aí pega um caderno. Você vê aqui que Isaac, ele tem medo. E ele gerou um pensamento. Porque ela é muito bonita, então ele podia o quê, irmãos? Pensava, é minha mulher. Porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca. Porque ela é muito bonita. Então ele tinha essa certeza. Eu vou morrer porque Rebeca é muito bonita. Então, a cultura, ela tem as suas práticas. E você tem a consciência disso. Você tem as leis que os homens, eles fazem. E as leis hoje te ameaçam para te calar. As leis hoje te ameaçam para que você não fale a verdade. Para que você não professe a verdade. Para que você não obedeça às palavras de Deus. Graças a Deus que Isaac, ele não foi para uma outra terra, estaria desobedecendo a palavra de Deus, porque Deus indicou aquela terra para ele, mas ele permaneceu na terra. Mas o que nós podemos aprender com o testemunho de Isaac? Como que Deus me manda ir para uma terra, diz que está comigo e agora vai deixar as pessoas me matar? Isso não é meio irreal? Isso não é contraditório ao caráter de Deus? Deus vai me mandar para uma terra, diz que está comigo e agora vai deixar as pessoas da terra me matar. Então nós podemos aprender isso com a vida de Isaac. Que se Deus te coloca em um ambiente, que se Deus te dá algo, Ele também está protegendo. Ele falou para Maria, descerá sobre ti, não é através do anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então o poder de Deus está protegendo Maria. Então ali o anjo anuncia e Deus está aqui me trazendo para anunciar para mim e para você. Para me lembrar e para lembrar para você. Aonde eu te coloquei, aonde eu te enviei, eu estou com você e eu estou te protegendo. Eu estou com você e eu estou te protegendo. Então você está em uma empresa, você está na universidade, você está em algum lugar geográfico e territorial. E o Senhor está dizendo que o seu poder e a sua presença te protege de intenções malignas, de planos malignos, de planos ocultos. Porque quem está nas trevas faz planos ocultos. O diabo trabalha na escuridão. O diabo trabalha na escuridão. Os planos arquitetados dele, levantados dele, é na escuridão. Mas você está no reino da luz e a luz expõe o que está na escuridão, para que as obras das trevas sejam destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não sei o que estão planejando contra você, eu não sei os pensamentos que geram sobre você, eu não sei os planos ocultos e malignos do diabo que estão contra você, mas o Senhor, Ele destrói todas as coisas. Pelejarão contra você, mas não prevalecerão. O que vai prevalecer é a palavra de Deus. O que vai prevalecer é a bênção de Deus. É porque eu e você somos as pessoas melhores desse mundo? Não! Porque está sobre você a bênção do Filho. Porque está sobre você a bênção de Jesus Cristo. Porque está sobre você essa bênção da obediência do seu filho. E você, a sua parte é ter uma escuta ativa para ouvir a voz da presença de Deus, para ouvir a voz dos conselhos de Deus, para ouvir a voz da direção de Deus. E assim tu irás prosperar na terra e Deus te fará crescer nesta terra. Aleluia! Aleluia! Talvez a terra hoje, que Deus está trabalhando crescimento e prosperidade, é no teu casamento, é no relacionamento com teus filhos, é no relacionamento com teu marido, ou é na terra da finança, ou é na terra, aleluia, glória a Deus, na terra da saúde. Então Deus está com você nesta terra. Deus te fará prosperar nessa terra, mas tenha uma escuta ativa. E vamos aprender com a história e o testemunho de Isaac,
que aquilo que a mente está gerando é contra o que Deus está falando. Como Deus manda tu para uma terra e agora Deus vai te deixar morrer na terra. É contrário. Se Ele diz que está contigo, vai te abençoar, vai te fazer multiplicar. Mas veja, porque ele estava com medo, ele gerou um pensamento errado. Porque aquele que te enviou também está te protegendo. Nos lembra o Espírito Santo. Que palavra gloriosa, que anima hoje o teu espírito, edifica o meu espírito e o teu. Porque esse é o Deus que ama você. Mas sempre quando eu falo, né, que Deus te ama, saiba que você tem que fazer algo. E isso já começou na entrega da vida para Jesus. Você abandona a vida de insubordinação. Abandona a vida de desobediência. Abandona a vida onde você guia você mesmo, você mesma. Abandona. Ser guiado pelo seu ego. Ser guiado por pensamentos elevados. E se coloca debaixo da escuta ativa da voz de Deus, da obediência à voz de Deus. Porque Deus disse para Josué e Deus diz para você: não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, mas medita no que Deus fala dia e noite. Medita nas palavras de Deus dia e noite. Então eu não sei o que tua mente está meditando agora, mas se não é a palavra de Deus, se você está meditando no que o medo está gerando, no que a tristeza está gerando, no que o afeto está gerando, no que os sentimentos estão gerando, troque esses pensamentos. Leve cativo a Jesus Cristo. E leia a palavra, medite na palavra, creia na palavra e traga para a sua consciência o que Deus tem falado. E não o que o medo está gerando dentro de você. Então, para encerrar, como eu falei, você pegou o caderno. Eu coloquei algo aqui, porque quando a gente começa a meditar, o nosso interno se aquieta. A gente diz, meu Deus, é mesmo, isso é verdade. Sabe? Então, eu coloquei no caderno, a pedido do Espírito, ministrado pelo Espírito, ensinado pelo Espírito. Eu gosto de dizer que é o Espírito Santo, porque você pode achar que é de mim. Mas não é, o Espírito Santo de Deus, ele ensina mesmo. Ele diz mesmo. Então, assim, ele pediu que eu colocasse para poder trazer para mim, para você. Coloque num caderno. Eu coloquei um exemplo aqui. Não digo não. Veja. Aqui, ó. Veja. Hoje você pode não dizer não na sua vida para pessoas, para ambiente. E aí eu coloquei algumas coisas, porque pode ser que você não diz não. Então, você tem medo de dizer não, por quê? Bora lá pensar comigo. Não digo não porque tenho medo. Medo de quê? Porque Isaac, ele tinha medo. Medo de quê? Medo de morrer. Medo de perder a própria vida. E por isso, ele agiu daquela maneira. Então, a ação envolve emoção e pensamento. E a maneira como você tem raciocinado dentro da situação. Então, a ação, a sua prática, a sua decisão envolve todos os processos mentais da sua mente. Envolve inteligência, envolve memória, envolve pensamento, envolve raciocínio, envolve planejamento. Então, todas as suas ações mexem com os seus processos mentais. Então, pare agora para pensar. Por que raciocinou dessa maneira? O que está trazendo de memórias para a sua consciência? Que pensamento está gerando? Qual a leitura que você está fazendo do cenário? Então, traga para a sua memória o que Deus falou. Tenha um caderno onde você escreve a fala de Deus. O que Deus te prometeu, o que Deus falou. Também é uma maneira de você memorizar aquilo que Deus fala. De memorizar as palavras de Deus. De trazer para o seu interno tudo que você aprendeu hoje. Matemática, português, inglês, eu sei lá o que você aprendeu. Qual aprendizagem você trouxe para a sua mente? Essa aprendizagem precisou do seu esforço,
precisou da sua dedicação, precisou do exercício. Até para praticar algo mal, você teve que aprender. Você teve que aprender a roubar. Então você vive uma situação de escassez, uma fome como Isaac. A fome chegou, a necessidade básica, fisiológica, humana, chega para todos nós. Mas a ação que você vai tomar depende da escuta ativa que você tem. Então ele tinha uma necessidade humana. Comer é uma necessidade humana de quem está com Deus e de quem está sem Deus. Mas ele tinha uma escuta ativa da presença e de Deus. Então ele escutou a direção naquela necessidade humana, o que ele deveria fazer naquela situação. Entende? Ele ouviu a voz de Deus diante da necessidade. Então, vamos voltar para aqui. Então, eu coloquei aqui que pode ser a sua situação. Não, de repente, você não diz não para as pessoas, não para os ambientes. Você não obedece a palavra, porque ainda você não tem uma... Veja, eu não era assim. Eu já fui muito omissa. Eu já fiquei e não falei. Eu já me submeti, mesmo me ferindo, mesmo não sendo contra os meus princípios, só para não perder ali as pessoas, não perder o ambiente. Mas quando Deus levantou o meu espírito estruturado na sua palavra, estruturado no seu caráter, então eu comecei, de acordo com o Espírito Santo, em cada estação, em cada momento, a me posicionar, a dizer não, a sair, a não fazer, a me expressar, não com orgulho gospel, mas orientado pelas palavras. Por quê? Porque quando você começa a se posicionar em Deus e em obediência a Deus, quem não obedece às palavras de Deus e tem uma vida errada, fazendo aquilo que é mal ao Senhor, vai falar mal de você, vai defamar você, vai abandonar você, vai rejeitar você. Então, muitas das vezes, nós não nos posicionamos em Deus por causa desse conflito. O conflito que a sua mente vai passar. Porque como você vai estar em Deus, então você não vai fazer o mal. Você vai perseverar em fazer o bem. Você vai deixar a fofoca rolar. Você vai deixar as pessoas que querem praticar o mal, praticarem o mal. Porque você agora está guiado pela presença de Deus. E quem está em Deus não pratica o mal, pratica o bem. Mesmo quando alguém lhe faz o mal. Então vai ter que lidar com todos esses conflitos que a mente vai passar. Com obras maus que alguém pode praticar. Então a sua oração e a minha oração é para que Deus destrua essas obras maus, ocultas, para que haja conversão, para que essas pessoas conheçam a Jesus, porque só conhecendo Jesus pode abandonar as más obras. Como que Saulo abandonou as más obras? A obra de perseguir, a obra de querer matar. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo. Então aí você vai ter uma vida de, eu digo, muitas vezes de fugitivo. Porque Jesus, né, quando nasce, Maria e José é orientado a ir para o Egito. Deus está orientando Isaac em todo o seu caminhar. Deus orientava Abraão em todo o seu caminhar. Então Deus quer continuar orientando a sua igreja. Porque há muitos perigos à nossa fé. Quando você decide obedecer a palavra de Deus, muitas pessoas que são incrédulas vão querer matar a sua fé em Jesus Cristo. A fé que você tem na palavra de Deus. São contrários às obras de Deus. Estão com outro espírito. Não estão com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Estão com o Espírito das trevas. Porque a palavra de Deus nos mostra que Jesus falou que aqueles que queriam matar Jesus estavam obedecendo ao seu pai, o diabo. Veja, Jesus falou para os judeus e os fariseus. Jesus falou, aqueles que vão tentar matar vocês, praticar essa obra, falando com as minhas palavras, Jesus disse, eles pensam, veja o pensamento deles,
que estão fazendo a vontade de Deus. Então, esse espírito contrário, a vida que você tem levado com Deus e as obras que querem praticar contra você, quem está no governo dessa mente? O espírito das trevas. Então, você tem que orar para que Deus destrua todas as obras de Satanás nas mentes das pessoas contra a tua vida. E por isso que a escuta ativa vai trazer de Deus livramento para você. Então, se você hoje sabe que alguém quer te matar fisicamente, tá com a arma, você vai lá enfrentar essa pessoa? Não. Não foi isso que o anjo dirigiu Maria e José. Mas pediram para eles se esconder porque queriam matar Jesus. Entende? Então é essa a importância da escuta ativa, da presença de Deus, da voz de Deus, da sua palavra. Então vamos encerrar nessa questão aqui. Então eu coloquei aqui alguns exemplos que o Espírito Santo trouxe para mim. Não digo não porque tenho medo. Medo de quê? Então você não diz não para aquilo que é princípio, para aquilo que é sagrado, de repente, por quê? Tem medo de ser abandonada ou abandonado. Tem medo da rejeição. Tem medo de perder amizades. Tem medo de perder o emprego. Tem medo de perder a admiração das pessoas. Tem medo das fofocas. Tem medo... Eu não sei do que você tem medo. Mas quando você tem uma estrutura mental, quando o seu espírito está edificado, construído na rocha que é Jesus Cristo, você não vai ter medo de perder quem quer rejeitar, quem quer abandonar, das fofocas. Por quê? Porque na estrutura da sua mente você vai estar consciente. A presença de Deus está comigo, Deus me aceita, Deus está se agradando de mim, Deus tem dirigido os meus passos, o que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Então você vai estar estruturado no caráter de Deus, na aprovação de Deus, entendeu? Do que na aprovação, na validação das pessoas. Porque quando você se posiciona em obedecer a Deus, aquilo que há de maligno, o que é maligno? É mal, é perverso. No coração de pessoas irão se manifestar. Então, Jesus trouxe a verdade. E corações foram manifestos ali. Corações que acolheram a verdade de Jesus. Corações que se arrependeram, abandonaram e mostraram que tinha arrependimento, como cobrador de impostos. Mas outros que conheciam a Bíblia, que conheciam a palavra, quiseram matar Jesus. Então, cada um revelou o que há no seu coração. Aqueles que queriam prejudicar Jesus estavam na sua mente sobre o governo das trevas, realizando o desejo das trevas. Você entende? O que o Espírito Santo de Deus quer revelar para mim e para você? Por que Deus está te revelando isso? Porque Deus me revelou. Ele me preparou psicologicamente. Quando eu e você se posicionamos na palavra, nem todo mundo vai aceitar. Porque não praticam essas obras. Não agem dessa maneira. Mas isso não pode nos impedir de falar a verdade, nos amedrontar, nos calar. Porque Deus, Ele quer a verdade. Deus não quer que eu e você engane as pessoas psicologicamente, mas que falem a verdade. Porque quando há a verdade, a pessoa vai escolher se vai continuar no caminho da mentira ou se vai praticar a verdade que o Senhor, Ele está revelando a você. Então, agora eu vou falar do medo saudável. Eu coloquei aqui 2 medos saudáveis que eu tenho. Medo de perder a presença de Deus, porque ela me completa, ela me alegra, a presença de Deus me completa, mas eu coloquei mais coisas aqui. Ela me alegra, ela me faz sorrir. Se eu parar para pensar nas áreas afetadas do meu cérebro, que hoje eu não tenho mais esse hábito,
Não há esse impulso da dor na minha consciência. Tanto é que, já que não há, porque eu não medito, eu não fortaleci essas memórias, mas perdoei e segui em frente. Sabe qual é a estratégia do diabo? É colocar, muitas vezes, alguém que tem a aparência semelhante de uma pessoa que fez mal a mim. Alguém que tem o mesmo nome. Mas como eu já estou em processo de cicatrização, da última vez que isso aconteceu, existia uma pessoa que me fez muito mal. E eu via... Tinha tanta gente parecida com essa pessoa nesse mesmo ambiente. E, inclusive, tinha alguém com o mesmo nome. Mas eu estava no ambiente e aquilo não mexeu com as minhas emoções. Não tirou minha estabilidade emocional. Ou seja, eu continuei alegre, eu continuei bem. Porque eu já estou em processo de cicatrização. E é isso. Quando você está em processo de cicatrização dentro da hospedaria, que Jesus te coloca o azeite, coloca o vinho... Porque ele bota para te tratar, porque você foi assaltado, foi assolado durante o seu caminhar pelo ladrão. E então, o adversário no meio do caminho, ele vai colocar coisas que te lembram a dor que você saiu daquele lugar para esquecer, a dor que você perdoou, as pessoas que você perdoou. Ele vai querer trazer para o cenário, para o ambiente, algo que tenta lembrar aquela dor, porque a intenção do diabo é parar você, para que você medite, para que você, entendeu, ativar uma emoção negativa. Mas se você perdoou, decidiu seguir em frente, continue confiando que vai cicatrizar e que não vai doer nunca mais. Lilian, como eu posso crer nessa palavra? Você e eu não sofreu mais dor do que Jesus. Jesus foi ferido demais. Mas quando ele apareceu para os discípulos? Porque você está no reino de cura. Você está no reino de restauração. Você está no reino de reconstrução, mesmo quando está quebrado. Você está no reino de transformação. Você está no reino de saúde mental, saúde física. Meu Deus, caiu na minha cabeça, ficou doendo. O meu cenário arquitetado aqui. Então, eu coloquei outro medo pra gente encerrar. Tenho medo de perder a salvação, porque eu quero entrar no céu. Então, esses medos são saudáveis? São saudáveis esses medos. Porque faz eu e você temer a Deus. Temer perder a presença de Deus. E por isso, Lília, eu não sei nada da Bíblia, mas quero que... Ai, de novo. Amor, me ajuda aqui. Ai. Segura aí, filho. Meu Deus, que sofrimento. Esse vento é contrário, que tá vindo de lá. Porque a praia é pro lado de lá. Eu não moro perto da praia, né? Assim, é uns 30 minutos. Eu moro em Olinda, Pernambuco. Então a laje é aberta, então o vento vem de lá, da praia, né? De cá não, aqui é contrário. Ai, Jesus. Então, o nosso temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente teme perder a presença. A gente teme perder a salvação, perder a eternidade. Porque Jesus pagou um alto preço para dar a mim e a você uma vida eterna. Não uma vida passageira nesse mundo que vai acabar, mas uma vida eterna, a qual a sua igreja aguarda. Eu não estou lembrando mais sobre o que estávamos falando. Mas esse aqui é um tipo de medo saudável. Medo de perder a presença, medo de perder a salvação. Então, por isso, você tem temor. Temor. Ah, sim, eu me lembrei agora. O Espírito Santo lembrou. Obrigada. Se você não sabe nada da Bíblia, entregou a vida para Cristo, é a primeira prática de obediência à palavra, aonde você abandona os maus caminhos, entrega a sua vida completamente, abandonou o pecado, porque se arrependeu, entendeu na sua mente que essa vida não é a vida que vale a pena, é uma vida, enfim. Então, persevere em fazer o bem. Em fazer o bem. E não dê lugar em praticar o mal. Por quê? Porque tudo que o diabo quer
é sujar a nossa alma, é corromper a nossa alma. Mas Jesus não praticou o mal, mesmo sendo a pessoa mais poderosa vinda a esse mundo. Mesmo tendo um exército ao seu favor. Ele não botou fogo em ninguém. Ele não matou ninguém. Mas ele perseverou em fazer a obra de Deus. Uma escuta ativa da vontade de Deus. E assim, a obra que o Pai entregou em suas mãos, que diz lá em Isaías 53, tem prosperado. Mesmo que alguém faça o mal, mas te peça algo, faça o bem. José fez isso. Ele ajudou quem fez o mal a ele. Então, amar é uma decisão. E amar não significa estar perto, colado. Amar é decidir fazer o bem a outra pessoa, mesmo quando a outra pessoa pratica o mal. Você entende? Se a pessoa precisa de você, você faz o bem. Por quê? Porque esse é o caráter de Cristo. E esse deve ser o meu caráter e o seu caráter. Se uma pessoa te traiu, você não vai trair também. Porque este não é o teu caráter. Se alguém te roubou, você não vai roubar. Porque este não é o caráter de Cristo. Se alguém fofocou de você, falou mal de você, defamou você, você não vai fofocar, você não vai defamar esta pessoa. Porque este não é o caráter de Cristo. Agora, falar a verdade. Jesus falou a verdade sobre os fariseus e os judeus, sobre as ações dele, as obras dele. Fofoca tem a ver com você falar mal de uma pessoa, tentar denegrir a imagem de uma pessoa, falar da vida da pessoa para outras pessoas. Entende? Isso é fofoca. Mas Jesus falou a verdade. Jesus não perdeu tempo com estes que não queriam ouvir a verdade. E quando eles iam para ouvir Jesus falar, Jesus confrontava ele com a verdade. E por isso, uma das coisas que eles queriam matar Jesus, porque Jesus, eles conheciam a palavra, eles conheciam a verdade e continuavam praticando o mal. Veja, eles conheciam a verdade, mas eles praticavam o mal. E isso é real, a Bíblia nos ensina isso. Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor, realmente conhecem Jesus. E Jesus diz que naquele dia vai dizer, afaste-se de mim. Afastem-se, vocês que praticam o mal, resumindo com as minhas palavras. Entendem? Então perseverem em fazer o bem. Se alguém rejeitou você não deve fazer a rejeição. A não ser que Deus, porque também há isso na escuta ativa de Deus. Deus te pede para sair de lugares, para sair de mesas, de perto de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas têm contaminação. Essas pessoas não querem abandonar os maus caminhos e você precisa seguir uma vida de obediência. Uma vida onde agrada a Deus. Uma vida saudável. Então, pessoas que querem continuar na vida da imoralidade, na vida da maldade, na vida da mentira, do engano, na vida da prostituição. Raabe era prostituta, mas ela ficou na prostituição, Raabe? Não, ela saiu e se posicionou ao lado de Deus. Então, quem quer continuar nessa vida, você tem que sair, até porque essas pessoas que decidiram ficar, verão onde Deus vai te levar. E serão atraídos pela presença de Deus. Por quê? Porque verão o que Deus fez por você. E saberão que foi Deus. E se tiverem discernimento da mente, irão se posicionar neste lugar. Nesse lugar que você escolheu. Nesse lugar de ser orientado, dirigido pelas palavras e a presença de Deus. Porque se as trevas estão governando a sua mente, o final é a morte. O que aconteceu com Judas? Judas sentava na mesa com Jesus, ouvia Jesus falar, mas o que Jesus falou sobre Judas? Que as palavras de Jesus não entrou em Judas. Judas estava sujo.
E qual foi o final que Judas escolheu? Porque Judas estava na mesa, tendo todas as oportunidades que todo mundo. Jesus está dando tempo para todas as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos. Mas elas é que vão escolher o seu final. Vida eterna ou condenação eterna. Céu ou inferno. Vida ou morte. Só há um único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quem é o diabo? O diabo é a morte, o diabo é o inferno, o diabo é a mentira. Então qual caminho você está escolhendo para dirigir a estrutura mental da sua mente? O caminho Jesus Cristo, a verdade e a vida? Ou está escolhendo o espírito das trevas, a morte, a mentira e a condenação eterna, o inferno? Então você só tem um caminho. Ou você escolhe a vida eterna, que só quem pode dar é Jesus Cristo. Só Jesus é a verdade e só Ele é a vida. Ou você está debaixo dessa vida, da morte, do inferno, da mentira, do governo do diabo. Então, que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.